Olá! Na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre o alvo de Satanás. Qual que é o alvo dele? O que ele quer? O que ele busca? O que ele procura? A gente precisa conhecer a palavra de Deus. A gente precisa conhecer tudo que está aqui para que a gente possa ficar preparado, né? Preparado no dia mal, preparado nas investidas que o inimigo tenta fazer contra a nossa vida. A gente precisa conhecer a verdade. Tudo que está escrito aqui na palavra de Deus é importante para a nossa jornada. Muitas vezes a gente se pergunta, talvez na nossa jornada, assim, por que eu estou aqui? Qual é o objetivo da minha vida? Em algum momento você pode ter se perguntado sobre isso. E qual é o verdadeiro motivo? Por que a gente nasceu? A gente nasceu para Deus. Deus nos criou, Ele é nosso Criador. E a gente nasceu para o louvor da glória dEle. A gente está aqui nessa terra para cumprir uma carreira. E nessa carreira não é para a gente cumprir ela de qualquer jeito. Não é para ficar sofrendo, né, de sofrimento em sofrimento, mas é de vitória em vitória, é de fé em fé. Quando o nosso alvo é o Senhor, é a sua palavra, é a realidade do céu, a gente consegue enfrentar todos os obstáculos, tudo que o inferno tenta colocar na nossa vida de forma certa. Então é o tempo da gente mergulhar na palavra de Deus para que a gente possa responder a Deus de forma certa, responder às circunstâncias de forma certa e responder ao inimigo também de forma certa. Nós estamos aqui para adorar a Deus, apenas a Deus. Não colocar o foco nas adversidades e nem no inimigo. Não adorar as coisas desse mundo. Não ficar focando em todos os problemas que se levantam. Mas o objetivo da nossa jornada é focar em Deus, porque é dele que vem a vitória, dele vem a resposta, dele vem tudo que a gente precisa. Amém? A gente vai ler aqui alguns versículos que estão em Isaías para a gente entender um pouquinho sobre a jornada do inimigo que é mais que derrotado, de Satanás. Isaías 14, a gente vai ler aqui no versículo 11, no 12. Como foi que caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, da alvorada? Como foste atirado à terra, tu que derrubavas todas as nações? Afinal, tu costumavas declarar em teu coração, hei de subir até os céus. Erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me estabelecerei na montanha da Assembleia, no ponto mais elevado, no alto do norte, no Monte Santo. Subirei mais alto do que as mais altas nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Contudo, às profundezas do Sheol, da morte, foste precipitado, lançado foste no fundo do abismo. Então aqui tem duas realidades aqui nessa palavra. Algo natural que estava acontecendo nessa época aqui, né, que Isaías estava retratando, mas também tem algo que aqui a Bíblia está representando algo que tinha acontecido já a respeito de Satanás. Ele adorava a Deus. Ele tinha, né, todo o céu, toda a realidade do céu para ele. Só porque o foco mudou. Daqui a pouco ele não estava mais adorando a Deus. Ele começou a perceber que ele era bom, muito bom, e ele merecia uma posição mais alta. Orgulho entrou no coração dele, ele começou a se achar. E quando a gente perde o foco de Deus, a gente pode cair na mesma cilada que o inferno, que Satanás caiu. Então nós precisamos ficar ligados, o nosso foco tem que ser o Senhor e não nós mesmos. Nós fomos criados por Deus, Deus é o nosso Criador. Nós não nos autocriamos. O poder vem dele e para ele tem que ser toda a honra, toda a glória. Tudo que a gente faz nessa terra, a gente tem que lembrar que se a gente vive, se a gente se move, se a gente existe é por causa de Jesus. É em Cristo que a gente faz. E a gente não pode cair na cilada do inferno. Da mesma forma que Satanás ele se corrompeu, ele tenta trazer essa corrupção para os nossos corações, para a nossa vida. E nós precisamos ficar ligados. Orgulho não pode entrar no nosso coração. Uma pequena cilada do inferno pode trazer queda, destruição. Assim como ele caiu, ele quer que a gente caia também. Hoje, na nossa jornada como filho de Deus, ele vai buscar com que a gente caia. E nós precisamos estar ligados. Ele caiu. Pronto, a escolha dele foi essa. Mas essa não será a nossa escolha. Nós escolhemos adorar a Deus e não focar em nós mesmos ou no próprio inferno.
E o que Satanás busca? Então a gente vê aqui que aqui teve a queda do inferno, a queda de Satanás, ele foi expulso do céu e desde esse tempo o que ele busca? Ele busca adoração, ele quer o foco nele. Ele não buscava um local muito alto? Então, aqui na terra ele está buscando esse local, ele está buscando um trono de adoração na nossa vida. Ele está buscando um local onde ele possa ser adorado, mas esse local ele não vai encontrar na nossa vida no nome de Jesus. Então ele busca adoração. E em Lucas 4, aqui a gente vê a tentação de Jesus. E olha só o que o inferno fez, o que Satanás fez. E levando ele, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Aqui Satanás está mostrando para Jesus. E disse o diabo, eu vou dar para você toda essa autoridade e a glória desses reinos. Porque ele foi entregue a mim. E eu dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, tudo isso vai ser seu. Mas Jesus respondeu para ele. O que Jesus disse? Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. E Satanás aqui, ele disse para Jesus que ele daria toda a autoridade, os reinos, tudo para Jesus, se ele prostrado adorasse a Satanás. E a gente sabe que o governo do sistema desse mundo foi entregue ao inferno quando Adão e Eva pecaram, Eles estavam lá no Jardim do Éden, Deus disse para eles, não comam. Esse fruto aqui não é para vocês, não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não pode, não é para vocês, esse não. Só que eles desobedeceram a Deus. Eles não deram crédito à palavra, eles foram persuadidos por aquela serpente, que a gente sabe que é Satanás ali, e eles escolheram pecar. Pecaram? Então eles foram afastados de Deus, natureza pecadora se instalou neles, eles ficaram separados de Deus. E aí eles deram, Adão e Eva, eles tinham um governo. E eles deram esse governo para quem? Para o inferno. Então desde Adão e Eva, esse mundo decaído está no sistema do inferno. A gente sabe que Jesus veio resgatar aqueles que creem desse sistema errado. A todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Então a gente é tirado do império das trevas através da obra de Jesus na cruz do Calvário. E a gente sabe aqui que quando a gente observa, quando o inimigo diz que daria para Jesus, é porque ele detém. Ele detém, o sistema desse mundo, ele controla a vida de muitas pessoas que hoje estão no império das trevas, que vivem em cegueira, que não abrem o coração para Jesus. E aí Jesus respondeu maravilhosamente, olha só, vou adorar somente a Deus. A adoração é só a Deus, não é para você. Perdeu o inferno. Nos dias de tentação, nos dias que o inferno vem tentar trazer vários pensamentos na nossa mente, desista, pare de servir ao Senhor, não compensa servir ao Senhor, olha só o que você está vivendo. Nesses dias a gente tem que levantar a palavra de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E assim como Jesus liberou a palavra rema, tem que sair da nossa boca a palavra rema. Nos dias de tentação, da nossa boca tem que sair a verdade. E como que sai a verdade se não tem verdade dentro? Nós precisamos colocar a verdade para dentro para que verdade saia da nossa boca. Os dias de tentação, dias de adversidade chegam na vida de todos. E nós precisamos ter palavra dentro de nós para que ela saia da nossa boca como essa espada do Espírito, para destruir qualquer obra do inferno. Então, Jesus se posicionou aqui, ele se posicionou diante de uma tentação do inferno, e é isso que a gente tem que fazer todos os nossos dias, adorar a Deus, responder aos problemas como Deus nos diz para responder, não focar no inferno e não se render ao inferno, não se prostrar aos problemas, mas se prostrar diante daquele que soluciona todo e qualquer tipo de problema. Esse é o nosso Deus. E aqui em Ezequiel fala um pouquinho mais sobre Satanás. Ezequiel 28, capítulo 28, versículo 2, está escrito assim: Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de beleza, perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus, todas as pedras preciosas o enfeitavam, sardio, topázio, diamante, berilo, várias pedras preciosas. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como querubim guardião.
pois para isso eu o determinei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Então, era assim que Satanás vivia. Só que ele perdeu tudo isso porque ele começou a olhar para si mesmo, ele saiu do propósito. Ele foi criado para algo e saiu desse propósito. Nós fomos criados para adorar a Deus e nós não podemos sair desse propósito. Nós fomos criados para exaltar o nome dele, para servir a ele todos os dias da nossa vida, para nos rendermos a ele, para termos uma vida de submissão, de temor a ele. Nós fomos criados para ele. E a gente precisa permanecer nesse propósito até o fim. E quando a gente vê essas palavras aqui, seus engastes e guarnições eram feitos de ouro, a gente pode pegar essas palavras como sendo tamborins e flautas, né? E falam de instrumentos naturais. E a adoração já acontecia no céu, antes mesmo de Deus criar aqui o ser humano. A adoração continua acontecendo no céu e a adoração hoje tem aqui na terra. Tem filhos de Deus aqui na terra que têm instrumentos musicais, que têm a sua própria boca, têm a voz para declarar, para adorar a Deus. A adoração acontece no céu e está acontecendo aqui na terra. E tem que ser uma realidade no nosso dia a dia. E aí, o que a gente precisa aprender hoje, que no nosso coração não pode entrar aquilo que Satanás quer colocar. Orgulho, né, o foco nos problemas, olhar para ele, olhar para as impossibilidades, olhar para nós mesmos, focar na carne, nada disso pode entrar no nosso coração. Nós precisamos conservar irrepreensíveis espírito, alma e corpo. Irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E há um deverzinho de casa nosso. Guarda o seu coração. Acima de tudo que você deve guardar, guarda seu coração. Não deixe o inferno achar acessos, portas de entrada para o seu coração. Guarda a sua boca. Cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com murmuração. Murmuração abre porta. Dá uma legalidade para o inferno agir na sua vida. Cuidado, nós precisamos fechar as portas de legalidade para o inimigo. Guardar o nosso coração. Isso é importante. Para que a gente tenha uma vida de oração do céu, uma vida de oração em espírito e em verdade, nós precisamos nos guardar de tudo que tenta contaminar a nossa vida, de toda a corrupção desse mundo, de tudo que acontece do lado de fora, de tudo que o inferno quer trazer para dentro da gente. Guarda o seu coração. Guarda aquilo de mais precioso que você tem. Guarda a palavra de Deus em você. Guarda a sua boca, os seus pensamentos, as suas ações, aquilo que você faz. Presta atenção. Tome cuidado com aquilo que você faz, como você vive. Tome cuidado. Tem um dever de casa que compete a nós, para que a gente possa viver de glória em glória, para que a gente possa ter uma jornada vitoriosa, para que a gente possa ter essa vida de adoração. Tem um dever que é nosso. Nós precisamos responder a Deus todos os dias de forma apropriada. E aí nós sabemos que temos a vitória na cruz do Calvário. O inferno não tem mais legalidade sobre a nossa vida, o inferno não tem domínio sobre nós fomos libertados do império das trevas. A nossa realidade é o céu. E nós precisamos todos os dias viver de acordo com a realidade do céu. O inferno não tem mais lugar na nossa vida. E quando a gente vai para Apocalipse 4:10, a gente vê ali os anciãos adorando, prostrando-se diante do trono e adorando ao Senhor. É assim que a gente tem que fazer. Adorar ao nosso Pai, adorar a Jesus, aquele que nos resgatou todos os dias da nossa vida. E agora a nossa declaração para a gente finalizar. Minha adoração pertence àquele que me salvou. Jesus, o meu Senhor. Você pode declarar aí, a minha adoração pertence a Jesus. Ele é o único digno de receber toda a minha adoração. Declara aí. Jesus, você é digno de receber a minha adoração. Agradeça a Jesus pela obra da cruz do Calvário, porque se Ele não tivesse feito essa obra maravilhosa, a gente ainda era escravo, a gente ainda estaria perdido nesse mundo. Agradeça a Jesus, Ele é digno de receber a nossa adoração. Um beijo para você.